Mãe, você é um peso morto nesta casa. Minha filha Camila gritou isso na mesa de jantar, na frente do genro e dos meus netos. Eu estava servindo o macarrão que cozinhei, como sempre faço, quando ela explodiu. O prato escorregou da minha mão e se estilhaçou no chão. O silêncio foi ensurdecedor. Respirei fundo, tirei o avental e respondi: então vou parar de ser um peso morto. A partir de amanhã, vocês vão descobrir quanto eu realmente peso nesta casa. O que aconteceu nos próximos dias fez minha filha implorar de joelhos para eu voltar. Meu nome é Helena, tenho 62 anos e sempre fui o alicerce desta família. Quando meu marido Carlos morreu há 8 anos, ataque do coração fulminante aos 58, eu podia ter vendido tudo e ido viver minha vida. Tinha 340 mil na poupança, uma casa quitada de 4 quartos no Jardim Europa, avaliada em 890 mil, e uma aposentadoria digna de 4.100 por mês. Podia ter viajado, conhecido o mundo, aproveitado a terceira idade como tantas amigas fizeram. Mas Camila, então com 28 anos e grávida do primeiro filho, estava desesperada. O apartamento de 2 quartos que ela alugava na Vila Madalena custava 3.200 por mês, dinheiro que ela e o Marcelo não tinham. Ele ganhava 6.800 como veterinário numa clínica pequena, ela 5. 400 como dentista autônoma, mas com gravidez de risco, licença médica, contas de bebê se acumulando, eles estavam sufocados financeiramente. Mãe, eu não sei mais o que fazer. Ela chorou no meu sofá numa tarde de março, barriga de 7 meses saliente por baixo da blusa larga. O aluguel consumiu 12 mil dos últimos 3 meses, o plano de saúde da gravidez 4.500, o enxoval 8.200. A gente vai ter que morar na casa da sogra, numa pensão de fundos, dividindo o banheiro com 3 famílias. Lu engolia em seco. A casa da sogra era um cortiço disfarçado na Vila Brasilândia. 5 cômodos minúsculos abrigando 16 pessoas. O cheiro de fritura rançosa, cigarro e umidade. As brigas noturnas que atravessavam paredes finas, o banheiro coletivo com descarga quebrada e cheiro de esgoto. Não consegui imaginar minha filha criando meu neto ali. Venham morar aqui. Ofereci sem pensar 2 vezes. A casa tem espaço. Eu ajudo com o bebê. Vocês economizam o aluguel e se organizam financeiramente. Os olhos dela brilharam. Sério, mãe? Você faria isso? Claro que faria. Família é para isso. Lembro até hoje da alegria no rosto dela. Do abraço apertado, das lágrimas de alívio, dos agradecimentos efusivos. Você é a melhor mãe do mundo, Helena. A gente vai ficar só até conseguir juntar dinheiro para uma entrada. 2 anos no máximo. 2 anos que viraram 8. Nos primeiros tempos, foi realmente bom. João nasceu lindo, saudável, gritão. Eu era a vovó babona que acordava de madrugada para ajudar, que ficava com ele enquanto Camila voltava ao trabalho, que preparava papinhas e cantava cantigas de ninar. Marcelo me tratava com respeito, gratidão genuína. Dona Helena, a senhora salvou nossa família, ele dizia com sinceridade. 2 anos depois nasceu Ana, uma bonequinha de cabelos cacheados e sorriso banguela. A casa vivia cheia de risadas, choros, correria infantil. Eu era útil, necessária, amada. Pagava as contas básicas. IPTU de 1.560 por mês, luz que chegava a 890 no verão por causa do ar-condicionado, água 340, gás 280, internet 160, como contribuição pela moradia. Ajudava no mercado que nunca saía por menos de 1.800 semanais para uma família de 5 pessoas. É o mínimo que posso fazer, eu dizia quando Camila protestava. Vocês economizam 3.200 de aluguel, eu ajudo nas outras despesas. Todo mundo ganha. E realmente parecia que todo mundo ganhava. Quando João começou a falar, eu ensinei as primeiras palavras. Vó, ele falou antes mesmo de mama. Meu coração derreteu. Ana deu os primeiros passos, segurando no meu dedo mindinho na sala de estar. Eu era presente em cada Marcos, cada alegria, cada descoberta. Mas aos poucos, sutilmente, quase imperceptivelmente, a dinâmica foi mudando. Começou com pequenas críticas sobre como eu fazia as coisas. Mãe, a comida está muito salgada. Ou, mãe, não é assim que dobra a roupa do João. Ou, mãe, a Ana não pode comer doce antes do jantar. Críticas que faziam sentido, vindas de uma mãe preocupada com o bem-estar dos filhos. Eu aceitava, me adaptava, aprendia.
Depois vieram as regras mais específicas. Horário para usar a lavadora, só após as 22 horas, para não acordar as crianças. Proibição de ver televisão na sala durante o dia. As crianças não podiam se distrair dos estudos. Limitação do uso da cozinha durante a semana. Camila preferia controlar a alimentação da família pessoalmente. É questão de organização, mãe. Ela explicava com paciência forçada. Casa com crianças precisa de rotina. As mudanças eram justificáveis, então eu concordava. Queria a harmonia familiar acima de tudo. O primeiro alarme real soou quando eles decidiram reformar a casa. Mãe, vamos mexer na sua suíte, Camila anunciou numa manhã de café, como quem comenta o tempo. Queremos transformar em 2 quartos separados para as crianças. Você pode usar o quarto menor dos fundos. Meu quarto. A suíte master de 20 metros quadrados, com closet e banheira de hidromassagem, que Carlos instalou no nosso 20º aniversário de casamento. O santuário, onde choramos juntos, o diagnóstico de câncer dele. Onde nos amamos pela última vez antes da quimioterapia roubar suas forças. Onde ele morreu segurando minha mão, sussurrando, obrigado por tudo, com o último fôlego. Mas este sempre foi nosso quarto, murmurei, desorientada. Era do meu pai, mãe, agora ele não precisa mais. E as crianças precisam ter espaços individuais para se desenvolverem melhor. Questão pedagógica. Pedagógica. Como argumentar contra o desenvolvimento dos netos? Me mudei para o quartinho de 10 metros quadrados nos fundos da casa. O que antes era depósito virou meu mundo. Uma cama de solteiro, um guarda-roupa pequeno, uma janelinha que dava para o tanque. As lembranças do Carlos guardadas em caixas empilhadas no canto. É temporário, prometi para mim mesma. Quando eles comprarem a casa própria, volto para meu quarto. Mas a casa própria nunca veio. Em vez disso, vieram outras mudanças. A reforma custou 45 mil. Como eu era proprietária, meu nome foi para o financiamento. Só uma formalidade, mãe. Como a casa é sua, o banco exige que você assine. Mas quem paga somos nós, Camila explicou. Só que não pagavam. 3 meses depois, recebi a primeira cobrança. 890 mensais que não estavam sendo quitados. Quando confrontei Camila, ela suspirou irritada. Mãe, estamos passando por uma fase difícil. A clínica dele está com menos movimento. Meus pacientes atrasaram pagamentos. É questão de organizar o fluxo de caixa. Paguei a primeira parcela em atraso. Depois a segunda, a terceira. É empréstimo, eu me consolava. Quando eles se organizarem, me devolvem. Nunca devolveram. O pior era perceber como eu estava me tornando invisível na própria casa. Quando chegavam visitas, Camila me apresentava meio sem graça. Essa é minha mãe. Ela mora aqui com a gente. Como se eu fosse agregada, não dona da casa. Durante reuniões familiares, eles falavam sobre planos para a casa como se eu não existisse. Vamos trocar o piso da sala. Queremos instalar ar-condicionado nos quartos das crianças. Estamos pensando em fechar a área de serviço. Decisões sobre minha propriedade tomadas sem minha opinião. Quando eu tentava participar das conversas, especialmente sobre a educação dos netos, Camila me cortava com delicadeza fingida. Mãe, cada geração tem seus métodos. O que funcionava antigamente pode não funcionar hoje. Antigamente. Como se meus 42 anos de experiência como professora, lidando com centenas de crianças, valesse menos que os blogs de maternidade que ela seguia no Instagram. A situação financeira também foi se complicando. Além das contas básicas que eu sempre paguei, Camila começou a pedir ajudas específicas. 2.800 da mensalidade da escola particular das crianças temporariamente, 450 do plano de saúde familiar até a situação melhorar, 1.200 de supermercado porque estamos apertados este mês. Temporariamente que durava meses. Até a situação melhorar, que nunca melhorava, porque estamos apertados que virou rotina. Minha aposentadoria de 4.100 mal dava para cobrir meus gastos pessoais. Comecei a usar as economias que Carlos e eu juntamos durante décadas. 5.000 de poupança por mês, saindo para sustentar uma família que teoricamente era independente. E o mais doloroso, as crianças começaram a me ver de forma diferente. João, agora com 12 anos, uma vez me perguntou: Vó, por que você não trabalha? A pergunta inocente me cortou como navalha. Camila tinha plantado na cabeça dele que eu era inativa, improdutiva. Eu trabalhei 42 anos, meu amor. Agora estou aposentada. Mas aposentado não pode trabalhar em mais nada?
Por trás da pergunta infantil, ouvi a voz da mãe. As conversas que aconteciam quando eu não estava presente. As críticas veladas sobre minha inatividade. Ana, aos 10 anos, certa vez me disse sem malícia: Vó, a mamãe falou que quando vocês eram pequenos não tinha videogame nem celular. Deveria ser muito chato, como se minha época fosse pré-histórica, irrelevante, ultrapassada. O afastamento era sutil, mas constante. Eu, que antes era consultada para tudo, agora era informada depois das decisões tomadas. Mudanças de escola, médicos, atividades extracurriculares, tudo decidido sem minha participação. Você não entende dessas coisas modernas, mãe, virou a frase de corte padrão de Camila. E eu comecei a acreditar que realmente não entendia. A gota d'água em termos financeiros veio quando descobri que Camila havia usado minha casa como garantia para um empréstimo de 180 mil sem minha autorização. Encontrei os documentos por acaso, organizando papéis na gaveta da cozinha. Meu nome estava lá, minha assinatura falsificada, meu CPF comprometido. Como você pode fazer isso, Camila? Confrontei ela naquela mesma noite, os papéis tremendo na minha mão. Mãe, não se desespere. É só para investir na clínica do Marcelo. Vamos pagar em 2 anos e ainda sobrar dinheiro para todo mundo. Ela falava com uma calma perturbadora, como se falsificar minha assinatura fosse questão menor. Você falsificou minha assinatura! Eu agilizei um processo. A senhora iria assinar de qualquer forma, não é? Somos família. Família. A palavra que ela usava para justificar qualquer abuso. E se vocês não conseguirem pagar? Vamos conseguir, mãe. Confie em mim. Mas eu estava perdendo a confiança. E mais ainda, estava perdendo a mim mesma. Acordava todos os dias às 6 horas, preparava café da manhã que ninguém agradecia, limpava a casa que não era mais reconhecida como minha, cozinhava almoço para quem reclamava do tempero, buscava netos na escola que me tratavam como motorista, organizava roupas de quem nunca elogiava, pagava contas de quem nunca agradecia. Tinha virado empregada na própria casa. Pior, empregada mal remunerada e maltratada. A mudança de comportamento se acelerou quando Marcelo abriu uma clínica veterinária própria com o dinheiro do empréstimo. Nos primeiros meses, eles viviam eufóricos, falando sobre sucesso garantido, clientela cativa, futuro promissor. Camila comprou roupas novas, investimento na imagem profissional. Marcelo trocou o carro por um SUV financiado, necessário para transmitir confiança aos clientes. Gastaram 35 mil em móveis para a clínica, 28 mil em equipamentos de última geração, 12,00 em reforma do imóvel alugado. Tudo financiado, tudo baseado na expectativa de lucros futuros. Quando a realidade bateu, movimento menor que esperado, inadimplência de clientes, concorrência acirrada, o humor da casa azedou completamente. E quem virou alvo da frustração? Eu. Mãe, você precisa economizar energia elétrica. Camila reclamava quando me via assistindo televisão no meu quarto. A conta está absurda. Mãe, não precisa cozinhar todo dia. A gente pode comer sanduíche. Quando eu preparava refeições elaboradas. Mãe, não fica comprando coisas desnecessárias no mercado. Quando eu comprava frutas que as crianças gostavam. Desnecessárias. Frutas para os netos eram desnecessárias. O estopim emocional veio na festa de aniversário da Ana. Ela completou 10 anos numa segunda-feira, mas Camila decidiu fazer a festa no sábado seguinte. Contratou buffet infantil, alugou brinquedos, encomendou bolo de 3 andares com tema da Frozen. 50 convidados entre crianças e adultos. Eu ofereci ajuda com a decoração, com a organização, com qualquer coisa. Não precisa, mãe. Está tudo sob controle. Fui delicadamente afastada dos preparativos. No dia da festa, me senti como estranha na própria casa. Fiquei na cozinha ajudando com bebidas, lavando louça, organizando lixo. Trabalho invisível de bastidores, enquanto Camila recebia elogios como anfitriã perfeita. Quando uma das mães perguntou sobre mim, ouvi a resposta que me cortou ao meio. Ah, essa é minha mãe. Ela mora aqui porque não tem para onde ir. Não tem para onde ir. Como se eu fosse indigente, como se dependesse da caridade deles, como se não fosse dona da casa, da festa, da vida que eles estavam vivendo. Naquela noite, depois que todos foram embora, depois que limpei os restos da festa sozinha, me tranquei no quartinho dos fundos e chorei como não chorava desde o funeral do Carlos.
Chorei de raiva, de humilhação, de solidão. A partir daquele dia, comecei a reparar em detalhes que antes passavam despercebidos. Como Camila falava com as amigas sobre nossa casa, como se fosse proprietária. Como Marcelo recebia conhecidos na sala dele para assistir jogos. Como os netos se referiam aos quartos como meu quarto, nunca quarto da vovó. Como todos falavam sobre planos futuros para a casa sem me consultar. Era processo de apagamento sistemático. Eu estava sendo eliminada da própria história. O último fio de paciência se rompeu na semana passada. Quinta-feira. Ana estava com febre desde terça, 38,5 degrees persistentes. Levei ela no médico. Eu, claro, porque Camila tinha compromisso inadiável na clínica dental e Marcelo estava atolado de consultas. Fiquei o dia inteiro com minha neta doente, alternando compressas, medindo temperatura, fazendo canja caseira. Quando Camila chegou à noite, a casa estava meio desarrumada. Louças da canja na pia, remédios espalhados no balcão, cobertor da Ana estendido no sofá onde ela tinha cochilado assistindo desenho. Em vez de perguntar como a filha estava, Camila olhou ao redor e franziu o senho. Mãe, que bagunça é essa? Parece que passou um furacão aqui. A Ana passou mal o dia todo. Não tive tempo de organizar tudo. Não é possível que seja tão difícil assim cuidar de uma criança doente e manter a casa em ordem. Difícil. Cuidar da neta dela era difícil para mim. Camila, eu fiquei o dia inteiro. Ficou. Todo mundo fica com filho doente, mãe. Não é motivo para deixar a casa virar caos. Respirei fundo. Sua filha estava com febre alta. Minha prioridade era cuidar dela, não da louça. Sua prioridade deveria ser as duas coisas. Você não trabalha, não tem compromissos externos. Qual é a dificuldade? Não trabalho, não tenho compromissos externos. 42 anos de magistério reduzidos à ociosidade. Cuidar da neta doente reduzido à obrigação básica. Eu cuidei da sua filha, Camila. E eu agradeço. Mas isso não significa que o resto das responsabilidades pode ser ignorado. Responsabilidades. Na casa que era minha, cuidando da neta que eu amava, sustentando a família que me desrespeitava. Foi quando João chegou da escola. Mochila jogada no chão, uniforme sujo, cara emburrada. Camila perguntou sobre o dia dele. Tentou puxar conversa sobre as aulas. Respostas monossilábicas de pré-adolescente mal-humorado. Na hora do jantar, macarrão caseiro que eu tinha preparado entre uma compressa e outra na Ana, João começou a reclamar. Este molho está ruim, tem queijo demais. João, não reclama da comida da vovó. Camila repreendeu sem convicção. Mas está ruim mesmo. Por que a gente não pede pizza? Porque a vovó se esforçou para fazer uma comida gostosa. Ela sempre faz comida sem graça. Na casa do Pedro, a mãe dele faz lasanha que é muito melhor. Comida sem graça. Eu que ensinei ele a comer, que preparava papinhas especiais quando era bebê, que descobria receitas novas para agradá-lo. João, respeita a vovó. Marcelo finalmente falou, mas sem energia, sem autoridade real. Por quê? Ela nem trabalha, só fica em casa fazendo comida ruim. O garfo parou no meio do caminho para minha boca. Olhei para Camila, esperando que ela corrigisse o filho, que explicasse minha trajetória, que defendesse minha dignidade. Silêncio. Olhei para Marcelo. Mesmo silêncio. João, eu própria tentei. Eu trabalhei muitos anos como professora. Agora estou aposentada e cuido de vocês. Aposentada é quase igual a desempregada. Ele respondeu com a crueldade involuntária das crianças. Foi aí que Camila explodiu. Não com o filho pelo desrespeito, comigo pela reação exagerada. Mãe, pelo amor de Deus, o menino falou uma besteira de criança e você vai ficar ofendida? Ele me chamou de desempregada, Camila. Ele tem 12 anos, não entende ainda a diferença entre aposentadoria e desemprego. Então explica para ele. Eu não vou ficar dando aula de vida adulta para criança por causa da sua sensibilidade excessiva. Sensibilidade excessiva. Defender minha dignidade era sensibilidade excessiva. Foi quando o prato escorregou da minha mão. Primeiro da incredulidade, depois do cansaço, finalmente da revolta acumulada. Sabe de uma coisa, Camila? Chega! Chega o quê, mãe? Chega de aceitar desrespeito nesta casa. Que desrespeito? Ninguém desrespeitou ninguém. Seu filho me chamou de desempregada e você não corrigiu, porque não vale a pena brigar por besteira. Besteira? Minha dignidade é besteira?
Sua sensibilidade exagerada que transforma qualquer coisa em drama. Drama, exagero, sensibilidade. Todas as frustrações dos últimos anos explodiram de uma vez. Drama é sustentar uma família ingrata que me trata como empregada. Ninguém trata você como empregada. Não? Então como eu sou tratada, Camila? Como dona da casa, como mãe respeitada, como avó valorizada? Você é tratada como parte da família. Parte da família não paga todas as contas. Você não paga todas as contas. Não? Quem paga IPTU? Quem paga luz, água, gás? Quem compra comida? Quem sustenta a escola das crianças? Quem banca o plano de saúde? Quem pagou a reforma? Quem tem o nome no empréstimo que vocês fizeram sem me consultar? Silêncio pesado. Marcelo olhava para o prato. As crianças finalmente prestavam atenção. Mãe, a gente contribui também. Contribuem com o quê? Me digam uma conta desta casa que vocês pagam integralmente. Mais silêncio. Vivem aqui há 8 anos sem pagar um centavo de aluguel, usando e abusando de tudo que conquistei, e ainda me tratam como peso morto. Foi aí que saiu a frase que mudou tudo. Mãe, você é um peso morto nesta casa. O mundo parou. O relógio da parede parou. Minha respiração parou. Peso morto. Eu, que sustentava tudo, era peso morto. Tirei o avental devagar. Olhei nos olhos da minha filha. Olhei nos olhos do meu genro. Olhei nos olhos dos meus netos. Então vou parar de ser um peso morto. Falei com voz firme, sem raiva, apenas determinação. A partir de amanhã, vocês vão descobrir quanto eu realmente peso nesta casa. E saí da cozinha, deixando o prato quebrado no chão como símbolo de tudo que tinha se partido naquela mesa. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei deitada no quartinho dos fundos, olhando para o teto rachado, ouvindo os barulhos da casa que um dia foi minha. A descarga que pingava no banheiro social, o ronco do Marcelo ecoando pelo corredor, o ar-condicionado do quarto principal, meu antigo quarto, funcionando a noite toda. Às 4 horas da manhã me levantei, calcei o chinelo e fui para a cozinha. Precisava pensar, organizar as ideias, entender exatamente qual era a minha situação real. Fiz um café forte, daqueles que o Carlos gostava, e sentei na mesa onde horas antes minha vida tinha rachado ao meio. Peguei um caderno velho e comecei a fazer contas. Números não mentem. Números mostram a verdade nua e crua. Contas que eu pago. IPTU 1. 560 mês. Luz 890 mês. Média. Água 340 mês. Gás 280 mês. Internet 160 mês. Supermercado 7.200 mês. 1.800 por semana. Escola das crianças 5.600 mês. 2.800 cada. Plano de saúde familiar 1.850 mês, parcela do financiamento da reforma, 890 mês, medicamentos do Marcelo, 340 mês, material escolar, roupas, extras, 800 mês, total mensal, 19.910, quase 20 mil reais por mês, da minha aposentadoria, das minhas economias, dos meus sacrifícios, contas que eles pagam, parcela do carro do Marcelo, 200 mês gasolina, 600 mês roupas e cosméticos da Camila, 400 mês total mensal, 2.200 reais contra quase 20 mil meus. E eu era o peso morto. Fiz mais contas. Em 8 anos de convivência, eu tinha gasto 1.593.280 sustentando essa família. 1.593.280 reais. Dinheiro que poderia ter me dado uma velhice dourada. Viagens, uma casa na praia, investimentos que renderiam para o resto da vida. Em vez disso, financiei a ingratidão. Às 6 horas, saí de casa. Primeira vez em anos que saía sem avisar ninguém, sem preparar café da manhã, sem deixar recado. Peguei o ônibus e fui para o centro da cidade. Primeira parada, banco. Bom dia, dona Helena. O gerente Rodrigo me recebeu na agência onde eu era cliente há 15 anos. Em que posso ajudá-la? Quero saber exatamente qual é minha situação financeira. Todos os extratos, todos os empréstimos, tudo o que está no meu nome. Ele digitou no computador, franzindo a testa. A senhora tem conhecimento do empréstimo de 180 mil aprovado em março? Tenho. Qual o saldo devedor atual? 198.450, com juros e multas por atraso. Engoli seco. Atraso? 3 parcelas em aberto, 3.870 cada, total de 11.610 em atraso. Camila não estava pagando. Claro que não estava.
E meu nome está sujo? Infelizmente sim. Score baixíssimo por conta da inadimplência. Respirei fundo. Quero todos os documentos desse empréstimo. Rodrigo imprimiu uma pilha de papéis. Quando vi minha assinatura, quase gargalhei. Uma falsificação grosseira que qualquer perito grafotécnico identificaria em segundos. Camila nem se deu ao trabalho de copiar direito. Rodrigo, posso fazer uma denúncia formal? Esta assinatura é falsa. Ele examinou o documento com mais atenção. A senhora não assinou? Jamais. Nem sabia que existia até semana passada. Isso é crime, dona Helena. Fraude documental. A senhora pode abrir um boletim de ocorrência. Segunda parada. Cartório. Precisava de uma certidão atualizada da casa. Queria ter certeza absoluta de que tudo ainda estava no meu nome, que eles não tinham conseguido transferir a propriedade de alguma forma. Imóvel registrado em nome de Helena Aparecida Santos, confirmou a escrevente. Sem ônus, sem restrições, sem transferências. Ainda era minha. Toda minha. Terceira parada. Imobiliária. Dona Helena, que surpresa! Cumprimentou Sônia, corretora que me ajudou a comprar a casa 25 anos antes. Como vai a família? Vai bem. Sônia, preciso de uma avaliação atualizada da minha casa, para fins de organização familiar. Mentira inocente. Não queria explicar a situação ainda. Claro, vou passar lá amanhã para uma vistoria completa. E quanto está o aluguel de casas similares na região? Ela consultou o sistema. Entre 4.200 e 5.800, dependendo do estado de conservação e acabamento. E a minha? Considerando que é uma casa reformada recentemente, 4 quartos, 2 vagas, área gourmet, facilmente 5.200 por mês. R$ 5.200 de aluguel que eu não cobrava, mais 1,6 milhão de presente que dei para eles em 8 anos. Quarta parada, escritório de advocacia. Dr. Antônio era amigo da família há décadas. Advogado do Carlos nos negócios, pessoa de confiança absoluta. Se alguém podia me orientar legalmente, era ele. Helena, que bom te ver. Embora... Você está com uma cara péssima. Aconteceu algo? Contei tudo. Cada detalhe, cada humilhação, cada descoberta financeira. Ele ouviu em silêncio, fazendo anotações, balançando a cabeça de vez em quando. Minha cara, você foi vítima de abuso financeiro familiar. É mais comum do que imagina. Especialmente com idosos. Idosos. Eu tinha 62 anos, mas ainda não me via como idosa. Aparentemente, do ponto de vista legal, já era. O que posso fazer? Várias coisas. Primeiro, essa falsificação de assinatura é crime. Podemos abrir inquérito policial. Segundo, você pode entrar com ação de cobrança por todos os valores gastos indevidamente. Terceiro, pode despejá-los imediatamente. Legalmente, eles são invasores, já que não pagam aluguel nem têm contrato. E os netos? Os netos vão com os pais. Mas Helena... Ele se inclinou para a frente. Posso falar como amigo? Assenti. Você não precisa destruir a família para recuperar sua dignidade. Às vezes, mostrar as cartas na mesa já resolve. Quando as pessoas percebem que podem perder tudo, mudam de atitude rapidamente. Saí do escritório com uma pasta cheia de documentos e um plano começando a se formar na cabeça. Última parada. Mercado Livre. Precisava de equipamentos. Uma microcâmera de segurança, daquelas minúsculas que custam 150. Um gravador de voz digital, 80. Se ia confrontar minha família, precisava de provas de tudo que fosse dito. Quando voltei para casa, eram 17 horas. A casa estava em polvorosa. Camila andava de um lado para o outro na sala, falando ao telefone. Marcelo estava sentado no sofá com cara de preocupação. As crianças faziam dever na mesa da cozinha, mas claramente prestavam atenção na conversa dos adultos. Mãe, chegou! Ana gritou quando me viu. Todos pararam e me olharam. Camila desligou o telefone. Onde você estava? A gente ficou preocupado, ela disse, mas o tom era mais irritado que preocupado. Resolvi uns assuntos, respondi, colocando a bolsa na mesa. Que assuntos? Você saiu sem falar nada, sem deixar café pronto, sem pedir permissão? Completei. Silêncio constrangido. Mãe, a gente precisa conversar. Marcelo finalmente falou. Sobre ontem à noite. Precisamos mesmo. Olha, a Camila falou sem pensar. Ela estava estressada, teve um dia difícil na clínica. Você sabe como é? Como é. Sempre tinha uma justificativa para o desrespeito. E aí? Aí, ela queria pedir desculpas. Olhei para Camila.
Ela estava com cara de quem tinha comido e não gostou. Peça, falei simplesmente. Mãe, desculpa. Eu falei uma bobagem ontem. Você não é peso morto coisa nenhuma. Eu estava nervosa e fez questão de me humilhar na frente dos seus filhos. Não foi proposital. Foi exatamente proposital, Camila. Você queria me colocar no meu lugar. E conseguiu. Que lugar? Você não tem lugar nenhum para ser colocada. Esta é sua casa. Interessante. Agora era minha casa de novo. Engraçado. Ontem eu era peso morto. Hoje a casa voltou a ser minha. Mãe, para com isso. Você está fazendo tempestade em copo d'água. Tempestade em copo d'água. Padrão de minimizar sempre que eu reclamava. Tá bom. Aceito suas desculpas. O alívio foi visível no rosto de todos. Ótimo. Agora vamos jantar que eu estou faminta. Camila sorriu, voltando ao normal. Não vou cozinhar hoje. A frase caiu como bomba. Como assim? Não vou cozinhar. Aliás, não vou fazer mais nada na casa a partir de hoje. Mas por quê? Porque peso morto não trabalha. Mãe, eu já pedi desculpas. E eu aceitei. Mas aceitar desculpas não significa voltar à rotina de exploração. Exploração? Que exploração? Sentei na mesa da cozinha, tirei o caderno da bolsa e mostrei as contas. Esta exploração. Eles se aproximaram e leram em silêncio. À medida que os números ficavam claros, as expressões mudavam. 19.910 por mês. Falei pausadamente. Isso é o que eu gasto para sustentar esta família. Quase 20 mil reais. Do meu dinheiro. Mãe, a gente não sabia que era tanto. Não sabiam porque nunca se deram ao trabalho de perguntar. Simplesmente assumiram que eu pagaria tudo para sempre. Mas isso inclui coisas suas também. Marcelo tentou argumentar. Não inclui. Este cálculo é apenas dos gastos familiares. Meus gastos pessoais nem estão aí. Mostrei a segunda folha. E isto é o que vocês gastam. 2.200 por mês. Basicamente, o carro do Marcelo e alguns supérfluos da Camila. O silêncio era pesado. Agora, peguei a terceira folha. Somando 8 anos, eu gastei 1.593.280 com vocês. 1.593.000 reais. João arregalou os olhos. Nossa, vó, é muito dinheiro. É muito dinheiro, sim, João. Dinheiro que eu poderia ter usado para viajar o mundo, comprar uma casa na praia, fazer uma reserva maior para minha velhice. Mãe, a gente ia pagar de volta quando a situação melhorasse. Camila murmurou. Quando? Em que situação? Vocês moram aqui há 8 anos e a situação só piora. A clínica do Marcelo está dando prejuízo, vocês contraíram mais dívidas, falsificaram minha assinatura para pegar empréstimo. Você descobriu? A voz de Camila saiu num fio. Descobri. E descobri que não estão pagando. Meu nome está sujo por causa de vocês. Marcelo passou a mão no cabelo. Dona Helena, a gente pode explicar? Podem e vão explicar. Mas primeiro, quero que vocês entendam uma coisa. Acabou. A mamata acabou. Como assim acabou? Camila perguntou, a voz começando a tremer. A partir de hoje, cada um paga suas próprias contas. Vocês querem morar aqui? Beleza. Aluguel, 5.200 por mês. Querem que eu cozinhe? 800 por semana pelos serviços domésticos. Querem que eu cuide das crianças? 50 por hora de babá. Mãe, você enlouqueceu? Enlouqueci não, eu acordei. Acordei para a realidade de que vocês me veem como empregada gratuita e ainda por cima me desrespeitam. A gente não consegue pagar 5.200 de aluguel. Então procurem um lugar mais barato. Mãe! Ana começou a chorar. A senhora vai mandar a gente embora? Meu coração apertou. Olhei para minha netinha, lágrimas descendo pelo rostinho redondo e quase cedi. Quase. Não, meu amor. Eu não vou mandar vocês embora. Mas vocês precisam começar a contribuir de verdade para esta casa. Quanto tempo a gente tem? Marcelo perguntou, resignado. Para se organizarem financeiramente? 30 dias. Camila explodiu. 30 dias? Mãe, não dá para conseguir mais de 5.000 reais em 30 dias. Dá sim. Vendendo o carro financiado, cancelando planos desnecessários, cortando gastos supérfluos, ou procurando um emprego que pague melhor, ou uma casa mais barata. Você quer nos expulsar? Eu quero ser respeitada. Se para isso vocês precisarem sair, saiam. Naquela noite, ouvi cochichos no quarto principal até tarde. Planos sendo feitos, estratégias sendo traçadas. Coloquei a microcâmera na sala e o gravador na cozinha. Se iam tramitar algo contra mim, eu queria evidências.
Na manhã seguinte, eles tentaram a abordagem da manipulação emocional. João veio no meu quarto com cara de cachorro sem dono. Vó, você não me ama mais? Amo você mais que tudo, João. Então por que quer que a gente vá embora? Eu não quero que vocês vão embora. Quero que sua mãe e seu pai aprendam a me valorizar. Mas se eles não conseguirem pagar, a gente vai ter que sair. Se eles não conseguirem pagar, é porque não se esforçaram o suficiente. Ana tentou a mesma estratégia no café da manhã, que eu não preparei. Eles comeram pão com manteiga porque ninguém mais sabia cozinhar. Vó, na escola da minha amiga Júlia, tem uma menina que não pode mais estudar lá porque os pais ficaram pobres. Eu vou ficar pobre também? Camila estava lavando louça, primeira vez que vi ela fazer isso, e prestava atenção na conversa. Ana, vocês não vão ficar pobres. Seu pai e sua mãe trabalham, ganham dinheiro. Só precisam aprender a organizar melhor os gastos. Mas, e se eles não conseguirem? Eles vão conseguir. São pessoas inteligentes e trabalhadoras. Verdade. Eles eram inteligentes e trabalhadoras quando queriam. O problema é que tinham se acomodado na zona de conforto que eu proporcionei. No terceiro dia de greve, a casa estava um caos. Louça acumulada, roupa suja, geladeira vazia. Camila tentou cozinhar um macarrão e queimou. Marcelo tentou ligar a máquina de lavar e alagou a área de serviço. Mãe, a gente precisa da sua ajuda. Camila veio negociar. Claro, 800 por semana pelos serviços domésticos. A gente não tem 800 sobrando. Então aprendam a fazer sozinhos. A gente não sabe. YouTube está aí. Tem tutorial para tudo. Ela saiu bufando. No quinto dia, Marcelo teve uma conversa séria comigo. Dona Helena, eu reconheço que a gente se acomodou. Foi errado, mas a senhora precisa entender que não foi de má fé. Pelo menos ele estava sendo honesto. Eu entendo, Marcelo. Vocês viram que eu pagava tudo e se aproveitaram. É humano? Mas também é humano eu querer parar de ser explorada. Só que agora a gente não tem como mudar a situação do dia para a noite. Por que não? Vocês mudaram minha situação do dia para a noite quando se mudaram para cá, quando falsificaram minha assinatura no empréstimo, quando me expulsaram do meu próprio quarto. Ele baixou a cabeça. Tem razão. Eu não quero destruir a família, Marcelo. Quero reconstruir nossa relação em bases saudáveis. Como? Conversando sinceramente sobre dinheiro, dividindo responsabilidades de verdade, me respeitando como dona da casa e matriarca da família. E se a gente fizer isso, a senhora volta a cozinhar e cuidar da casa. Volto, mas não como empregada, como mãe e avó que escolhe ajudar, não que é obrigada a ajudar. Qual a diferença? Escolha vem com gratidão, obrigação vem com reclamação. Ele entendeu. No sexto dia, descobri que eles estavam procurando apartamento para alugar. Camila ligou para várias imobiliárias, mas sempre desligava desanimada. 3.800 por 2 quartos na Vila Formosa. Ouvi ela contando para Marcelo. Fora condomínio de 450, IPTU de 280, depósito calção de 7.600. Estavam descobrindo que o mundo lá fora era caro. Muito caro. No sétimo dia, aconteceu o que eu estava esperando. Eles tentaram me chantagear emocionalmente usando as crianças. Vó, João veio com cara de choro. A gente conversou em família e decidimos que é melhor ir embora mesmo. A senhora quer ficar sozinha? A gente respeita. Manipulação. 101. Fazer a vítima se sentir culpada pela situação que ela não criou. Tudo bem, João. Vou sentir saudades, mas vocês sabem o que é melhor para vocês. Ele não esperava essa resposta. Queria que eu implorasse para eles ficarem. A senhora não vai tentar convencer a gente? Tentar convencer de quê? Vocês são livres para ir e vir. Mas a senhora não fica triste? Fico triste sim, mas também fico aliviada de não ser mais chamada de peso morto. Ele saiu cabisbaixo. O plano não tinha funcionado. À noite, ouvi uma discussão acalorada no quarto principal. Não funciona chantagem emocional com ela. Camila falava exasperada. Ela está irredutível. Então o que vamos fazer? A gente realmente não consegue pagar 5.200 de aluguel, Marcelo respondia. Vamos ter que aceitar as condições dela. Quais condições? Contribuir de verdade, pagar nossa parte, parar de abusar. Mas como? A clínica está dando prejuízo. Então vamos fechar a clínica e você volta a trabalhar como funcionário. Pelo menos tinha salário garantido. Silêncio longo. Talvez seja melhor mesmo.
No 8º dia, eles pediram uma reunião familiar oficial, todos sentados na sala. Eu, Camila, Marcelo e as crianças. Camila respirou fundo antes de começar. Mãe, a gente conversou bastante esta semana e chegamos à conclusão que a senhora está certa. Interessante. Agora eu estava certa. Certa sobre o quê? Sobre tudo. A gente se aproveitou da sua generosidade. Não contribuímos adequadamente. Te desrespeitamos. E isso tem que mudar. E como pretendem mudar? Marcelo assumiu a palavra. Primeiro, eu vou fechar a clínica. Está dando prejuízo mesmo e não vale a pena insistir. Já conversei com meu ex-chefe, posso voltar a trabalhar na clínica veterinária onde estava antes. Salário de 8.500 garantidos. E eu vou expandir minha clientela no consultório, completou Camila. Já conversei com 3 colegas. Vou dividir o aluguel de um espaço maior. Posso chegar a 12.000 mensais se me dedicar mais. Somando 20. 500 de renda familiar, continuou Marcelo. Dá para pagar 5.200 de aluguel tranquilamente. E as outras despesas? Vamos dividir. Metade eu pago, metade a senhora. IPTU, luz, água, supermercado, escola das crianças, tudo dividido ao meio. E o empréstimo falsificado? Camila baixou a cabeça. A gente vai assumir integralmente. Não foi certo ter feito isso. 3.870 mensais até quitar, adicionou Marcelo. Fiz as contas mentalmente. 20.500 de renda, menos 5.200 de aluguel, menos 10. 000 de metade das despesas, menos 3.870 do empréstimo. Sobrariam 1.430 para gastos pessoais deles. E se não conseguirem manter estes valores? Aí a gente se muda mesmo, Camila respondeu. Mas vai dar certo, mãe. A gente aprendeu a lição. E o respeito? Como assim? O respeito por mim, pela minha trajetória, pela minha idade, pela minha dignidade? Como vai ser? Silêncio. Depois João falou. Vó, eu peço desculpa por ter chamado a senhora de desempregada. Não sabia que a aposentadoria era diferente. E eu peço desculpa por ter falado que sua comida é sem graça. Ana completou. Sua comida é a melhor que conheço. Camila suspirou. E eu peço desculpas por ter chamado você de peso morto, mãe. Foram 8 anos de abusos da nossa parte. Você sustentou esta família sozinha e nós retribuímos com desrespeito. Foi imperdoável. Concordo que foi imperdoável, respondi. Mas perdoável. Então, aceita o acordo? Olhei para cada um. Minha filha, que finalmente estava reconhecendo os erros. Meu genro, assumindo responsabilidades de adulto. Meus netos, aprendendo sobre respeito e gratidão. Aceito o acordo, com uma condição adicional. Qual? Terapia familiar. Uma vez por mês todos nós, para garantir que problemas futuros sejam resolvidos com diálogo, não com acumulação de ressentimentos. Fechado, todos concordaram. Mas eu sabia que o teste real ainda estava por vir. Promessas são fáceis de fazer. O difícil é cumprir quando a pressão financeira aperta. E ela ia apertar, muito em breve. Os primeiros 15 dias do novo acordo foram como lua de mel. Marcelo voltou ao emprego antigo e chegava em casa contando entusiasmado sobre os casos que atendia. Camila expandiu o consultório e conseguiu 3 novos pacientes fixos. As crianças ajudavam mais com pequenas tarefas e me tratavam com uma cortesia exagerada, quase cômica. Posso ajudar a senhora a secar a louça, vovó? João perguntava depois de cada refeição. Vó, deixa eu arrumar minha cama sozinha. Ana insistia todas as manhãs. Eles tentavam compensar 8 anos de desrespeito com algumas semanas de educação forçada. Era um começo, mas eu sabia que o teste real viria quando chegassem as primeiras contas para pagar. E chegaram. No dia 20 de outubro, sentei com Camila e Marcelo na mesa da cozinha para acertarmos as finanças. Havia preparado uma planilha detalhada como boa ex-professora que sou. IPTU vencimento dia 25, 1.560. Metade de cada um, 780. Comecei a leitura. Marcelo tirou a carteira e separou o dinheiro, meio constrangido. Era visível que estava contando até o último real. Conta de luz, 945. Metade de cada um, 472,50. Camila abriu a bolsa, mexeu no cartão de débito pelo celular. Acabei de transferir, disse, mas a voz estava tensa. Água, 380. Metade, 190 cada. Gás, 280. Metade, 140 cada. Supermercado da semana, 1.950. Metade, 975 cada.
A cada conta, via o desconforto aumentando nos rostos deles. Não estavam acostumados a gastar o próprio dinheiro com necessidades básicas. E o aluguel, 5.200. Marcelo suspirou fundo. Dona Helena, seria possível parcelar o aluguel? Tipo, 2.600 agora e 2.600 no dia 15 do mês que vem? Por quê? É que o dinheiro está meio apertado ainda, até eu receber o primeiro salário completo. Primeiro teste. Primeira desculpa. Primeira tentativa de flexibilizar o acordo. Marcelo, falei com calma. Vocês moravam num apartamento que custava 3.200 de aluguel. Conseguiam pagar pontualmente todos os meses. Esta casa custa 5.200 e é muito maior, muito melhor localizada, com muito mais benefícios. Se não conseguem pagar, talvez realmente devam procurar algo mais compatível com a renda de vocês. Silêncio pesado. Não, não. Camila se apressou em responder. A gente consegue pagar sim. É só questão de adaptação. Eles pagaram as contas daquele mês, mas percebi que doeu no bolso. Muito. No mês seguinte, veio o segundo teste. Mãe, Camila me procurou com cara de quem ia pedir um favor difícil. Preciso conversar com a senhora sobre uma coisa. Fala. A Ana precisa de aparelho ortodôntico. O dentista disse que é urgente, senão vai comprometer a arcada dentária permanente dela. E daí? O tratamento custa 4.500 de entrada, mais 450 por mês durante 2 anos. Fiz a conta mentalmente. 15.300 no total. E vocês querem que eu pague? Não, nada disso. Ela se apressou em negar. A gente vai pagar. Só que, seria possível reduzir o aluguel por alguns meses? Tipo, para 3.500, até conseguirmos nos organizar? Segundo teste. Segunda tentativa de quebrar o acordo. Camila, aparelho ortodôntico não é emergência que aparece do nada. Ana tem 10 anos. Vocês deviam ter se planejado para essa despesa. Mas a gente não sabia. Claro que sabiam. Eu paguei aparelho para você aos 11 anos. Custou 2.800 na época, uma fortuna. Planejei durante 2 anos para conseguir pagar. Ela ficou sem resposta. Se vocês não conseguem bancar os gastos dos próprios filhos mantendo o padrão de vida que escolheram, precisam repensar suas escolhas. Como assim? Escola particular de 2.800 por criança é necessidade ou status? Ana poderia estudar na escola municipal excelente que fica a 3 quadras daqui. João também. Mas a qualidade do ensino... Camila, eu fui professora por 42 anos. Ensino de qualidade depende do professor e do interesse do aluno, não da mensalidade da escola. A gente não quer tirar as crianças da escola que elas gostam. Então, bancam o aparelho ortodôntico com o orçamento que tem. Elas bancaram. Venderam algumas coisas, cortaram gastos supérfluos, se organizaram. Mas ficou claro que não estava sendo fácil. O terceiro teste veio com a conta de luz do verão. Mãe, chegou a conta de luz. 1.285. Quase cuspi o café. Quanto? 1.285. O ar-condicionado ficou ligado direto por causa do calor. Em quais quartos? Todos. Menos o seu, claro. Claro. Meu quartinho dos fundos não tinha ar-condicionado. Então, minha parte não deveria ser 642,50. Deveria ser proporcional ao uso. Eles se entreolharam. Como assim, mãe? Foram 1.285 de luz. Meu quarto representa uns 10% da casa e não uso ar-condicionado. Minha parte, 128. A de vocês, 1.157. Mas, no acordo a gente disse que dividiria tudo meio a meio. Tudo o que fosse de uso comum. Ar-condicionado que só vocês usam não é comum. Terceira tentativa de me fazer pagar pelos excessos deles. Terceira negativa minha. Foi aí que a máscara começou a cair de novo. A senhora está sendo muito rigorosa, Camila reclamou. Antigamente a senhora pagava tudo sem questionar. Antigamente eu era trouxa. Mãe, era trouxa sim. Permitia que vocês abusassem da minha generosidade e ainda me chamavam de peso morto. Já pedimos desculpa por isso. E eu aceitei. Mas aceitar desculpa não significa voltar a ser otária. A palavra foi como tapa na cara dela. A senhora está sendo muito dura conosco. Estou sendo justa. Vocês pagam pelo que gastam, usam e consomem, como qualquer adulto responsável deveria fazer. Mas percebi que o clima da casa estava mudando. Os sorrisos forçados diminuíram. As gentilezas exageradas cessaram. Voltaram a reclamar sutilmente da comida,
da organização da casa, das minhas manias de velha. O quarto teste veio no final do 3º mês. Dona Helena, Marcelo me procurou sozinho. Preciso falar sobre uma coisa delicada. Fala. A clínica onde eu trabalho vai reduzir meu salário. De 8.500 para 6.800. Crise no setor, menos clientes, essas coisas. E aí? Aí nossa renda familiar vai cair para 18.800. Não conseguimos mais manter os 5.200 de aluguel. Quarto teste. E o mais perigoso, porque envolvia mudança real na capacidade de pagamento. Qual sua proposta? Reduzir o aluguel para 3.500, temporariamente. Por quanto tempo? Até eu conseguir outro emprego melhor. E quando seria isso? Não sei, mercado está difícil, ou seja, prazo indefinido para redução permanente. Marcelo, 3.500 é menos que vocês pagavam de aluguel quando moravam no apartamento pequeno. E aqui vocês têm uma casa 4 vezes maior. Eu sei, mas não tem mais. Se não conseguem pagar 5.200, procurem um lugar que caiba no orçamento de vocês. A senhora está sendo inflexível. Estou sendo empresária. Minha casa, minhas regras, meu preço. Ele saiu visivelmente irritado. Naquela noite, ouvi cochichos no quarto principal. Eram quase 23 horas quando coloquei o ouvido na parede que separava nossos quartos. Ela está impossível. Não cede em nada. Camila falava baixo, mas dava para entender. Talvez seja melhor a gente sair mesmo, Marcelo respondeu. Esta tensão constante está me deixando doente. Ó, sair para onde? Você viu os preços dos aluguéis e ainda tem que juntar depósito calção. A gente se vira. Vai numa imobiliária mais barata, pega alguma coisa na periferia. Não quero tirar as crianças do bairro que elas cresceram. Então, aguenta as exigências da sua mãe. Não são exigências, Marcelo. É chantagem emocional. Chantagem emocional. Cobrar preço justo pela minha propriedade era chantagem emocional. Ela quer é se vingar da gente pelo que aconteceu. Camila continuou. Está usando o dinheiro para nos humilhar. Humilhar. Eu que estava humilhando eles. Talvez a gente precise partir para outras medidas. Marcelo sussurrou. Que medidas? Conversar com o advogado. Você morou aqui 8 anos, pagou reforma, investiu na casa. Deve ter algum direito. Direito ao quê? A metade da valorização do imóvel. Usucapião. Alguma coisa. Minha mandíbula travou. Estavam planejando me processar. E se não der certo? Aí, a gente usa a carta final. Que carta final? As crianças. A gente se muda e proíbe ela de ver os netos. Aposto que ela muda de ideia rapidinho. Ameaça. Chantagem emocional, usando meus netos como refém. Agora eu sabia com quem estava lidando realmente. No dia seguinte, liguei para Dr. Antônio. Helena, como está? Resolveu a situação com a família? Ainda não. Eles estão planejando me processar e usar meus netos como chantagem. Como você sabe? Contei sobre a conversa que escutei. Você gravou? Não. Mas posso gravar as próximas. Grava tudo e prepara as malas deles. Como assim? Helena, chegou a hora de partir para o ataque. Eles declararam guerra. Agora você revida. Na semana seguinte, coloquei meu plano em ação. Primeira providência. Contratei uma empresa de mudanças para o sábado seguinte. Segunda providência. Abri conta em outro banco e transferi todas minhas economias. Terceira providência. Procurei a dona Rosa, vizinha que sempre foi fofoqueira oficial do quarteirão. Rosa, preciso te contar uma coisa confidencial. Sentei na casa dela para um café. Conta, querida. Minha filha e meu genro estão planejando me processar para tomar minha casa. Os olhos dela brilharam com a fofoca suculenta. Não acredito. É verdade, descobri por acaso. E agora estou tomando providências. Que tipo de providências? Vou vender a casa. Já apareceu interessado que paga à vista. Mentira estratégica. Mas Rosa tinha WhatsApp com todas as mães do colégio das crianças. Em 2 horas, a fofoca estaria espalhada por todo o bairro. Quarta providência. Contratei um perito grafotécnico para laudar tecnicamente a falsificação da assinatura no empréstimo. Quinta providência, juntei todos os comprovantes de pagamento dos últimos 8 anos. Cada conta, cada despesa, cada centavo que gastei com eles. Sexta providência, instalei câmeras de segurança em todos os cômodos da casa. No sábado de manhã, o caminhão de mudanças chegou às 8 horas em ponto. A família toda acordou com o barulho. Mãe, que caminhão é esse?
Camila desceu de camisola, cabelo despenteado. Mudança. Mudança? De quem? Minha. A cor sumiu do rosto dela. Como assim sua? Estou me mudando. Vocês podem ficar na casa. Ficar como? Pagando aluguel para o novo proprietário. Que novo proprietário? O que comprou a casa. Era blefe, mas precisava assustar. A senhora vendeu nossa casa? Marcelo apareceu apavorado. Vendi minha casa. Vocês nunca tiveram casa aqui. Mas para onde a senhora vai? Para um apartamento no centro, confortável, sem estresse, sem ingratidão. As crianças apareceram confusas, ainda de pijama. Vó, a senhora vai embora? Ana estava quase chorando. Meu coração apertou, mas mantive a firmeza. Vou, meu amor. Mas por quê? Porque às vezes as pessoas precisam recomeçar a vida. A gente fez alguma coisa errada? João perguntou, genuinamente preocupado. Vocês não, meu amor. Vocês são crianças maravilhosas. Mas os adultos da casa tomaram decisões ruins. Camila me puxou para um canto. Mãe, para com essa loucura. A senhora não vai vender nossa casa. Não é casa de vocês. E já vendi. Para quem? Isso não é problema seu. É problema sim. A gente mora aqui. Moram como invasores, sem direito legal nenhum. A gente tem direito sim. Fizemos benfeitorias, pagamos reforma, com dinheiro falsificado em meu nome. Isso não é direito, é crime. A senhora não pode fazer isso conosco. Posso e estou fazendo. Marcelo tentou negociar. Dona Helena, vamos conversar com calma. Se a senhora está brava com nossa atitude, podemos rever o acordo. Rever como? Pagando o aluguel integral. Os 5.200 sem questionamentos. Tarde demais. Por que tarde demais? Porque ouvi vocês planejando me processar e usar meus netos como chantagem. Silêncio absoluto. A gente não mintam para mim. Ouvi tudo na quinta-feira à noite. Eles se entreolharam, sabendo que tinham sido pegos. Foi só conversa, mãe. A gente estava nervoso. Conversa que mostrou o verdadeiro caráter de vocês. Os funcionários da mudança começaram a carregar meus móveis. Era impressionante como 8 anos da minha vida cabiam em tão poucas caixas. Mãe, se a senhora sair, a gente nunca mais volta a se falar. Camila tentou a última cartada. Se for essa a escolha de vocês, aceito. E os netos? A senhora não vai sentir falta? Vou. Mas vou ter dignidade. Prefiro saudade com respeito que convivência com desrespeito. Foi então que João fez algo inesperado. Correu para o quarto dele e voltou com um desenho que tinha feito na escola. Vó, olha isso. Era um desenho da família. Eu estava no centro, Camila e Marcelo de cada lado, as crianças na frente. Por cima, escrito com letra infantil. Minha família. A vovó é o coração da casa. Meus olhos encheram de lágrimas. Vó, se a senhora é o coração da casa, a casa morre se a senhora for embora. A frase, vinda da boca de um menino de 12 anos, calou todo mundo. É verdade, vó. Ana completou. A gente aprendeu a fazer algumas coisas, mas não consegue fazer tudo que a senhora faz. Como assim? A comida fica ruim, a casa fica bagunçada, as plantas estão morrendo, a gente discute mais quando a senhora não está. Olhei para Camila. Ela estava chorando. É verdade, mãe. A gente não consegue manter esta casa funcionando sem a senhora. Não consegue ser feliz sem a senhora. Então, por que planejavam me processar? Porque somos orgulhosos demais para admitir que erramos. Preferimos atacar a aceitar que somos dependentes da senhora. Marcelo se aproximou. Dona Helena, a senhora tem razão em tudo. A gente se aproveitou, desrespeitou, abusou. E quando a senhora colocou limites, em vez de aceitar, a gente planejou contra-atacar. Foi baixo, foi mesquinho, foi vergonhoso. E agora? Agora a gente quer fazer direito. Sem truques, sem chantagens, sem manipulações. Como? Camila respirou fundo. Primeiro, a gente assina um contrato de aluguel formal. 5.200 mensais, reajuste anual, tudo documentado. Segundo, Marcelo continuou, assumimos integralmente o empréstimo fraudulento. A senhora sai como avalista, a gente fica com toda a dívida. Terceiro, João surpreendeu, a gente faz terapia familiar toda semana até aprender a conversar sem brigar. Quarto, Ana completou, prometemos nunca mais desrespeitar a senhora. E se desrespeitarmos, a senhora pode nos castigar. Castigar. Como se fossem crianças. De certa forma, tinham se comportado como crianças mimadas mesmo. E quinto, Camila concluiu, a gente assina um documento assumindo que tudo que foi gasto nos últimos 8 anos foi doação sua.
Sem direitos sobre a casa, sem direitos sobre valorização, sem direitos sobre nada. A casa é sua, sempre foi sua, sempre será sua. Era mais do que eu esperava. Muito mais. Mas eu já tinha aprendido que promessas eram fáceis de fazer. E se vocês não cumprirem? Aí a gente aceita sair sem questionamentos, Marcelo respondeu. E a senhora pode processar a gente por todo o dinheiro que gastou. Vocês sabem quanto foi? Não, mas a gente quer saber. Queremos assinar um documento reconhecendo a dívida. Peguei a calculadora e refiz as contas na frente de todos. 8 anos, 19.910 mensais de média, total, 1.593.280. Silêncio pesado. 1,5 milhão, João repetiu baixinho. A vovó gastou 1,5 milhão com a gente, Ana murmurou. E a gente chamou ela de peso morto. Camila chorava abertamente. Aceitam assinar documento reconhecendo essa dívida? Perguntei. Aceitamos. Todos responderam em uníssono. Mandei os funcionários da mudança pararem. Desmarcamos tudo. Na segunda-feira seguinte, fomos todos ao cartório. Assinaram um contrato de aluguel, assumiram o empréstimo, reconheceram a dívida histórica, renunciaram a qualquer direito sobre o imóvel. Mas o mais importante, assinaram um compromisso de respeito mútuo, com cláusulas específicas sobre tratamento, gratidão e convivência familiar saudável. 6 meses depois, nossa vida encontrou um equilíbrio novo. Não o equilíbrio de antes, baseado na minha submissão, mas um equilíbrio saudável, baseado em respeito mútuo e contribuições justas. Camila expandiu ainda mais o consultório e hoje ganha 15 mil mensais. Marcelo abriu sociedade com um colega e tem renda de 12 mil. Pagam o aluguel pontualmente, dividem as despesas sem reclamar e ainda conseguem quitar o empréstimo em parcelas de 4.500 por mês. As crianças mudaram completamente. João me ajuda com as tarefas pesadas. Ana me ensina sobre tecnologia. Ambos falam sobre mim na escola com orgulho. Minha vovó é a mulher mais forte do mundo. E eu voltei a ser dona da minha casa e da minha vida. Hoje, quando amigos me perguntam qual foi o segredo da mudança, sempre respondo a mesma coisa. Não era que eu fosse peso morto, eu era a sustentação de tudo. E quando a sustentação se move, toda a construção treme. Mas se a família tem fundação sólida, ela se adapta ao novo equilíbrio. Se não tem, desmorona. A nossa tinha fundação sólida, só estava soterrada por anos de acomodação e desrespeito. Quando limpamos os escombros e reconstruímos sobre alicerces de gratidão e dignidade, descobrimos que éramos mais fortes do que imaginávamos. 3 semanas atrás, Camila me deu um presente que guardei no coração. Um quadro com uma foto nossa no dia da mudança que não aconteceu e uma frase bordada à mão. Para a mulher que nos ensinou que amor verdadeiro tem limites, respeito e reciprocidade. Obrigada por não desistir da nossa família. Não desisti mesmo. Mas também não aceitei ser sacrificada por ela. Às vezes, a maior demonstração de amor é ter coragem de dizer não para quem amamos. É ensinar que relacionamentos saudáveis são via de mão dupla. É mostrar que gratidão não se exige, mas se conquista com atitudes. Hoje durmo no meu quarto principal, na minha cama, com minhas lembranças do Carlos organizadas, com carinho em volta. A casa é minha, o respeito é real, e a família aprendeu que peso morto era tudo aquilo que impedia nossa felicidade de florescer. Quando retirei esse peso, o peso da submissão, do desrespeito, da exploração, descobrimos que todos éramos mais leves. E que famílias leves voam mais alto, amam mais verdadeiramente e constroem memórias que realmente valem a pena guardar. Se você está passando por uma situação parecida, lembre-se, você não é peso morto. Você pode ser a base que sustenta tudo. E bases têm poder de escolha sobre onde, quando e como sustentar. Use esse poder. Sua dignidade vale mais que a comodidade de quem se aproveita do seu amor. Se essa história tocou seu coração, se você já viveu uma situação parecida ou conhece alguém que passou por isso, deixe seu comentário contando de onde você está assistindo. Compartilhe este vídeo com quem precisa saber que nunca é tarde para recuperar a dignidade. Curta. Se inscreva no canal para mais relatos reais de pessoas que encontraram forças para mudar suas vidas. E clique agora na história que está aparecendo na sua tela, porque toda história de dor pode se transformar numa história de vitória.